Bom, esse tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema super interessante, super agradável, então eu queria que você prestasse bastante atenção. Bom, a natureza, ela é do jeito que ela pode ser. A natureza, ela é sábia, tanto é que em relação ao ser humano, alguma coisa está de errado, porque ele, em suma, ele se acha todo soberano, todo onipotente, todo superior à natureza. Por quê? Porque a natureza, ela se estabelece como ela é. Não tem como, por exemplo, o vento ventar de outro jeito. Não tem como a maré marear de outro jeito. Não tem como o sapo sapear de outro jeito, a não ser do jeito que eles foram feitos, do jeito que a natureza os apresenta. Então, para que a vida continue valendo, para que a vida continue se estabelecendo, ela tem que ser do jeito que ela é. Agora, em contrapartida, o ser humano não. O ser humano, ele tem que aprender a viver. Ele tem que aprender a falar, tem que aprender a andar. Então ele não nasce com todas as respostas prontas. Ele não nasce com tudo que ele precisa para poder viver. Ele tem que estar buscando, ele tem que estar vivendo, ele tem que estar se interagindo com o mundo para que ele consiga se estabelecer na vida. O homem, quem vai explicar isso mais detalhadamente é um cara que se chama Rousseau. Rousseau foi um filósofo que todo mundo pensa que filósofo escreve para ninguém entender, que escreve para fantasiar sobre as diversas faces que a vida nos apresenta. Mas Rousseau não merece esse título. Rousseau, ele quis que acontecesse a Revolução Russa, por isso ele escrevia muito facilmente e ele conseguiu objetivos tão importantes que foram partes fundamentais para a nossa sociedade. Então, Rousseau disse que esse ia explicar numa de suas frases que o ser humano, na verdade, ele transcende a sua própria natureza. Então, o ser humano nada mais é do que aquele que precisa buscar coisas novas, aquele que precisa transcender acima de tudo. Então, hoje eu queria dizer para você, as escolhas são complexas, os valores se sobrepõem, os valores batem um com os outros e temos que entender que nós temos as escolhas para fazer o bem, para fazer o mal. Nós somos as escolhas, os valores são complexos, eles interagem entre si e eu queria te dizer, escolha significa abrir valores. Escolhas são complexas. Escolher significa atribuir valores. E qual que é o seu valor? Eu queria te dizer, o que você tem como valor principal na sua vida? Não tenho respostas, nós não temos. Aparece um guru te dizendo como fazer e que ele tem cheio seu capital no bolso e que traz em um dos seus bolsos a chave de como viver, a chave de como se estabelecer, a chave de todas as respostas que precisamos para poder viver. O guru sem dúvida nenhuma, eu não tenho. Outro dia, um empresário ficou bravo comigo porque eu fui dar uma consultoria em determinada empresa e ele me disse, mas o senhor não trouxe respostas concretas para a gente aqui. Eu virei para ele e disse, mas poxa, se o senhor aprender que eu estou me fudendo desde hoje, como que o senhor quer respostas concretas? Se o senhor encontrar alguém assim, me apresente, estou cheio de perguntas para fazer para ele. Então, se o senhor quer complexas respostas que estejam estampadas, o senhor não vai encontrar. Acho que o senhor não entendeu o que é. Mas não tem uma ordem decrescente de valores que podemos colocar numa tabela? Eu acho que não. Não conseguimos pôr tabela, não pôr valores em uma tabela e passar para vocês. Acho que o problema é teu. A responsabilidade de tomar as suas decisões da sua vida. Você tem as rédeas na sua vida. Um jeito de viver tem dois jeitos de viver. Me ensinaram que um dos jeitos de viver se diz confiar. Você, para poder vir para cá, você pegou um ônibus, você pegou seu carro, que levou no mecânico, você não pediu o diploma para ele, para pegar o avião. Eu entrei dentro do avião. Por que esse avião tem que voar? Eu pergunto toda vez. Mas eu não pedi o diploma do piloto, eu não chequei se as turbinas iam, eu simplesmente acreditei. Então confiar é um jeito de viver.
E confiança tem uma definição que Tomás de Aquino, em Suma, faz 11 séculos. Confiar, ele diz, é a certeza do que você não pode verificar. Quem confia tem certeza de coisas que não pode verificar. Então, se a confiança é um jeito de viver, você pode entender que desconfiar também é outro jeito de viver. Que quem confia também pode desconfiar. Você confia em sua mulher, você confia nos seus valores, você confia em toda a sua estrutura para poder viver. Então, se confiança é um jeito e uma forma de viver, também desconfiança é outro jeito de viver. Afinal de contas, tantos contratempos e imprevistos que você poderia evitar se desconfiasse um pouco mais, tantos chifres, tantos calotes, tantos mal entendidos, tantas coisas que você poderia tido evitar se você acreditasse e desconfiasse um pouco mais. Valores. 2 valores é extremamente importante. O prazer. Definição de desconforto físico da existência. É a redução do desconforto físico de existir. Funciona mais assim. Venta para poder aliviar e refrescar. Você tira o paletó para poder diminuir o calor. Liga o ventilador para poder diminuir o calor. Come para poder parar de sentir fome. Se veste, põe um agasalho para poder parar de sentir frio. Então isso é a redução do desconforto físico de existir. Diz que chegou, eu estava lá apresentando uma apresentação, chegou uma menina, ela levantou a mão, eu achei que ela ia problematizar de um jeito construtivo. Nada deve ser deglutidamente, sem nenhum tipo de deliberação, sem nenhum tipo de contraditório. Isso enriquece, nos aquece o debate, um contraditório. Temos que ter isso para poder ter crescimento na nossa vida. Então ela disse que ela chamou o seu namorado para que ele viesse para ela, um namorado que ela tinha, nerd, um cara que ficava só estudando, mas ela gostava desse nerd. Então ela chamou ele para poder fazer um passeio que tinha uns jogos universitários, que chama JUCA, Jogos Universitários de Comunicação, e chamou, vamos comigo, vamos dar uma desparecida, dar uma desmiolada, tirar toda essa tensão que nós estamos vivendo, vamos fazer alguma coisa. E foi aí que ele disse, não, eu preciso terminar um robô, eu estou terminando um robô, eu preciso terminar ele. Foi então que ela foi sozinha. E assim que ela desceu do ônibus, veio um bonitão, um fortão que estava de sunga, e já prometeu para ela de cara, prometeu uma bimbada gostosa. Um coito furtivo, como diz um amigo meu. Um coito furtivo. Ela disse, ele prometeu para mim que assim que acabasse ele sumia como uma fumaça no céu. Foi então que eu percebi que aqueles jogos de verão era só um pretexto, que era a verdade lá era sacanagem que eles estavam fazendo. Mas como é sacanagem para você? Era sexo mesmo. Então foi aí que o prazer, ela lembrou a palestra que eu estava dando. Ela me lembrou das palavras que eu estava fazendo. E eu imaginei, mas por que você lembra de mim? Ela disse, é claro, uma das formas de viver é o prazer. Então, outro banner que existe na Google é o prazer. Outro, logo em seguida dos banners que existe, é o respeito. Respeito é considerar, e eu acho numa definição mais ilustra, é considerar o outro na hora de deliberar as situações, a hora de expor os argumentos. Então, o prazer mandava dar. E aí, qual que era a melhor escolha para ela nesse momento? Dar ou não dar, professor? Eu falei, a escolha é tua. A escolha é tua. Pergunta. Do mesmo modo que o empresário me perguntou e me disse que eu teria que trazer perguntas e respostas concretas para ele, eu disse para ela, a escolha é tua, filha. Você tem nas suas mãos a escolha para a sua vida. Você tem que escolher aquilo que é melhor para você. Está nas tuas mãos. Hora de achar, respondi para ela, respondi para um empresário, a hora que você achar alguém que tem todas as respostas, você me avisa. Eu estou cheio de perguntas para fazer para ele. Ele queria uma tabela. E assim ela também.
Eu disse para ela, foi mais ou menos parecido como o nosso Senhor, Deus, quando Ele mandou por e-mail a Moisés os 10 mandamentos. Se tiver algum conflito, você é que se vire. Só que Ele é um cara fino, Ele não disse isso. Ele te deu o livre-arbítrio para você definir e fazer aquilo que você quer. Se tiver algum conflito, você tem a capacidade de deliberar sobre ela. Você que faz as coisas acontecer. Angústia. E aí eu te pergunto, tem um jeito de viver também. Isso quer dizer, o ser humano é livre. O ser humano é livre. Não é igualzinho os animais, que tem todas as respostas que precisa para poder viver. Você é livre. Você tem as informações que você precisa buscar. Agora, os animais não. Os animais já estão com todas as respostas que eles precisam. Agora, você tem que buscar. Você tem que correr atrás dessas respostas. O gato não tem. O gato não vive angustiante. Você talvez por isso que você seja tão livre para poder viver. Porque você precisa estar sempre em busca de alguma coisa. Já os animais não. Eles bastam estar ali para poder estar bem. Eles não têm que se preocupar em ganhar dinheiro. Eles não têm que se preocupar. A única coisa que eles vivem é os seus instintos. Nós não. E isso me faz lembrar Muricy. Muricy é um técnico do São Paulo que teve uma vez que deu uma entrevista e me recordo muito bem, porque eu identifiquei com muito daquelas entrevistas que ele deu. Ele disse, se fosse para jogar com 15 de novembro, eu botava meia dúzia de jogador ali, que não soubesse fazer nada com a bola e estava tudo certo. Mas nós não vamos jogar com 15 de novembro, nós vamos jogar com o Santos. Então, para poder jogar com o Barcelona, nós não temos que ter jogador moita. Jogador moita quer dizer aquele que fica atrás da moita, aquele que quando a bola vem ele não sabe o que ela faz, o que ele faz com a bola. Então quando a bola vem para você, você tem que saber o que você faz. Assim também em todos os segmentos. Não dá para ter funcionário moita, não dá para ter amigo moita, não dá para ter irmão dentro de uma igreja moita. Então quando a bola vem para você, você tem que saber o que você vai fazer com a bola. Você tem que ser, não pode ser moita. Quando Aristóteles diz, quando você achar um lugar natural, você vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Você não vai ser moita. Você vai fazer aquilo que é necessário fazer. Então, como eles iam jogar contra o Barcelona, tem que ter jogador que sabe o que vai fazer com a bola, que não tenha medo. Que não tenha medo de arriscar, de deliberar, de inventar, de improvisar, de criar um jeito mais fácil de se viver, de inovar, de mudar a nossa própria existência. A existência deve estar de acordo com os seus próprios valores. Sua existência deve estar intimamente ligada com os seus valores, seu lugar natural. Então, para que isso aconteça, você deve achar qual que é o seu lugar natural, como dizia Aristóteles. Os teus valores é o que te serve para te definir. O que você costuma dizer em uma roda de bar, em uma roda de amigos, em um local que você acaba de chegar, o que você costuma dizer? Como dizem os psicólogos, o teu discurso identitário, o que você costuma dizer para aqueles que te conhecem de primeira vez? Você diz aquilo que são os teus valores, você define aquilo que você faz, você conta aquilo que você fez na sua vida para poder te definir como pessoa. Você conta